Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a alegria e a paz de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai da misericórdia, de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Os filhos de Israel acamparam em Galgá e celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó, no dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra. Pães, ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas, naquele ano, já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem alegre-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo ao Senhor, e exaltemos juntos o seu nome.
se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Provai e vede como o Senhor é bom. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecera o pecado, Deus identificou com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, 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 Senhor. Converter, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos.
Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor túnica e vestilha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: o teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora falar com ele. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, meus queridos catecúmenos, que hoje escutastes esta palavra, que é uma revelação enorme, de um segredo enorme de Deus. Este é o 4º domingo do tempo da Quaresma. Aproxima-se o dia em que ides receber os sacramentos da iniciação cristã. Está quase, Bia. Mafi. É Mafi, não é? Ela é Mafalda, mas gosta de Mafi. E Gabriela. E dos crescidos. Eu não vou dizer o nome. O que é que Deus hoje nos revela por esta palavra que nós escutamos? Em primeiro lugar, revela-nos um segredo que nós às vezes nos esquecemos. É de que Deus cuida muito de nós. De que Deus vela por nós, ou seja, Deus olha por nós. A primeira leitura relatava uma história passada no Antigo Testamento com um povo
que era o povo de Israel, povo de Deus, estava com fome no deserto. E Deus mandou vir do céu um pão do céu, que alimentou o povo todo, e eles não tiveram mais fome. Deus cuida de nós, alimenta-nos. Deus ama-nos. E a Mafalda já sabe tanta coisa que diz que dá um alimento que é Ele. Hoje, Deus dá-nos um alimento que é Ele próprio, no seu Filho Jesus Cristo. E exatamente, Mafalda está muito bem preparada para receber o batismo. Assim nós, os crescidos batizados, soubéssemos tantos como a Mafalda. Deus dá-nos um pão que é Ele próprio. E por isso nós cantávamos no Salmo, lembram-se do Salmo que nós cantamos? Provai e vede como o Senhor é bom. Mas Jesus falou-nos por meio do Evangelho e alertava-nos para aqui uma questão que nós às vezes temos com Deus. É que nós não podemos alimentar-nos de Deus se não nos voltarmos para Ele. Vocês já comeram da mão de alguém de costas voltadas? Olha, a minha mãe quer dar a sopa e eu viro-lhe as costas. Vocês conseguem comer? Não. Claro. Como é que nós podemos comer a sopa que a mãe dá? Se estivermos virados para ela. E o Evangelho de hoje falava de uma história. Era a história de quem? Havia um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo, que era mais atrevido e queria viver a vida, disse o quê? Bem, eu quero todas as somas das minhas mesadas até ao fim da vida. Vocês já recebem mesada? Os pioneiros recebem, sim? Que bom. Os exploradores também? Já? Não. Alguns. Então ele pediu a herança dele, a parte que lhe cabia, e agarrou no dinheiro e foi fazer o quê? Viver a vida dele como ele queria, como ele sabia. Vou passar o dia a jogar PlayStation. Não faço mais nada. Não foi à escola, não fez mais nada, passou o dia em casa a jogar PlayStation e a jogar aquelas coisas do Nintendo e tudo. E a quê? Alguns passaram a vida no Facebook. Não percebi, Sara. Wii. Wii? Não, estou a brincar. Wii é uma máquina, não é? Passaram a vida a fazer o que lhes apetecia. E depois ele gastou o dinheiro todo e houve fome. E se nós, já viram se nós passássemos o dia todo a fazer aquilo que a gente gosta? O que é que nos acontecia? Passávamos fome. E a mãe vinha dar a sopa e nós não queríamos saber, porque queremos fazer aquilo que a gente quer. E nós estávamos de costas voltadas, por isso não podíamos comer. Isto tem alguma coisa a ver com a Eucaristia, que a Mafalda falou, que hoje nós comemos o pão do céu, que é Jesus. Quando nós estamos de costas voltadas e a viver a vida ao nosso jeito, nós não podemos receber o pão do céu. Agora imagina, Jesus diz assim, bem, e o pai deixou-o ir. E depois o que é que lhe aconteceu? Ele sentiu fome e sentiu saudades da casa do pai, do conforto do pai, da comida da casa do pai. Até os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da casa do pai tinham comida e ele voltou. Ou seja, ele não disse assim, estou a fazer mal, mas não me importo. Ele disse assim, não, ele disse assim, estou muito arrependido, estou mesmo a fazer mal. E depois o que é que ele fez? Ele fez um caminho. Ele não se arrependeu só, olha, estou muito arrependido. E continua a fazer o mesmo. Ele fez um caminho. E foi ter com o...
E quando o pai ouviu lá ao longe, o que é que o pai fez? Saiu a correr, deu-lhe um abraço enorme e cobriu-o de beijos, deu-lhe imensos beijinhos. Sabem porquê? E quem é este pai? É Deus. Deus ama-nos tanto. Sabem, quando a gente vive a vida sem ligar nenhuma, é como se Deus tivesse uma dor. Está sempre à espera que nós regressemos, que a gente volte ao convívio com Ele, que a gente o abrace, que viva em comunhão com Ele. E nós às vezes não respeitamos a dor dos pais. Há alguns filhos vão-se embora da casa dos pais ou têm assim uma vida complicada e os pais sofrem muito, sabiam? Vocês têm que dar sempre muitos beijinhos aos vossos pais, boa? Mas agora estamos a falar do Pai do céu. E o Pai do céu é Deus. E às vezes está assim à espera que a gente lhe ligue alguma coisa. Já viram a quantidade de dias e dias e dias e dias e dias que a gente nem sequer se lembra de Jesus. Nem sequer reza. Nem sequer pensa nos outros. Só pensamos em nós, em viver a nossa vida ao nosso jeito e como nos apetece. E depois o que é que acontece? Ficamos assim a viver muito próximo dos... o filho mais novo vivia muito próximo de quem? Dos porcos. Vivia perto dos porcos. Vocês queriam viver perto dos porcos? Nem querem ser porcos. Por isso é que a gente toma banho, não é? E ele voltou. E os padres também tomam banho. Sim, os padres também tomam banho. Não acredito, há uma falta. Temos que falar na catequese. Os padres também tomam banho. Ele voltou. E depois havia lá um irmão mais velho. E o irmão mais velho estava... Como é que ele ficou? Como é que ele reagiu com esta festa que o pai faz? Como é que ele reagiu à festa do pai? Ele veio, estava lá no campo, veio e depois... Assim, ficou com inveja. Ficou com inveja. E olhem como diz o Evangelho assim. Ele respondeu assim ao pai: há tantos anos que eu te sirvo. Ele estava fora. Porque aqui a questão é nós estarmos fora ou estarmos dentro. Estarmos em comunhão ou não estarmos em comunhão. Estarmos reencontrados e reconciliados com o pai ou não estarmos reconciliados e reencontrados com o pai. E ele voltou e dizia: esse teu filho, ele pôs fora. Assim, esse teu filho que gastou os teus bens, pôs-se fora. E sabem como é que o pai o tratou? Diz assim: tu estás sempre comigo e o teu irmão, já viram? Ele refila e mete-se de fora. Mas o pai trata-o como tratou o filho mais novo. Os bebés estão a mandar calar, eu já calmo. Tratou-o como tratou o filho mais novo. Tratou-o com misericórdia. Sabem o que é misericórdia? É um amor muito grande de Deus que nos faz nascer de novo. A misericórdia e o perdão de Deus não é assim um desculpar para a gente continuar a fazer o mesmo. Assim, coitadinho, portou-se mal, não faz mal. Não é. É o amor que nos recria. Sabem, faz-nos de novo. E por isso, nós, para nos aproximarmos da mesa da Eucaristia, temos que nos reconciliar com o Pai. Temos que nos reconciliar por meio de Jesus. E nós escutávamos essa advertência na segunda leitura. São Paulo dizia assim: reconciliai-vos com Deus por meio de Jesus. Vocês já se confessaram esta quaresma? Não? Tem que se confessar. É no próximo sábado as crianças e dia 21 os adultos. E todos os dias, quando quiserem, das 5 às 7, ali no confessionário.
Mas é preciso nós reconciliarmos, e não é pedir assim apenas desculpa, Jesus, eu portei-me mal, mas quero continuar a viver a minha vida assim. É deixarmos recriar pela palavra e pela força do amor de Deus, que nos faz de novo. Essa é a grande revelação de Deus hoje por meio da palavra, e por isso nós queremos celebrar a Eucaristia. Vamos invocar agora a presença de Deus sobre estes nossos catecúmenos com a oração do exorcismo. Vamos fazer um exorcismo. Não fiquem assustados, porque eles não têm espíritos, têm espíritos maus, mas não gritam. Mas a oração do exorcismo não é expulsar ninguém, é colocar Deus no coração daqueles que o querem acolher. E é isso que nós vamos fazer agora a estes nossos amigos catecúmenos. Oremos. Pai de misericórdia, que entregastes o vosso muito amado Filho, para que o homem, escravo do pecado, possa encontrar a liberdade dos filhos de Deus, olhai com bondade para estes vossos servos, que já sofreram as tentações e agora reconhecem as suas culpas. Concedei-lhes o que de vós esperam, fazei-os passar das trevas para a vossa luz, purificai-os dos seus pecados e guardai-os na paz e na alegria ao longo de toda a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Meus queridos, o Senhor Jesus mostrou-vos hoje, no meio de nós, a sua misericórdia. Agora, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, pela Igreja e por nós próprios, oremos ao Pai Celeste, que espera sempre e perdoa aos filhos que regressam, dizendo: renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito, para que os bispos e os presbíteros, ministros do perdão que vem de Deus, acolham os pecadores que se convertem. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, caindo em si, sintam o desejo de voltar e participem de novo nos dons da Igreja. Oremos, irmãos. Renovai-nos. Para que os homens que não sabem perdoar aprendam a fazer festa e a alegrar-se, sempre que os pecadores voltam à vida. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito.
para que as famílias que têm filhos pródigos ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz, e dele recebam a alegria do reencontro. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Para que nós próprios e toda a nossa comunidade, participando na celebração da penitência, nos preparemos para celebrar a Páscoa. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Para que todas as crianças e jovens da nossa catequese aprendam a crescer na fé, através da palavra de Deus, e a acreditar no seu amor por nós. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que todos os pais e catequistas procurem dar-lhes verdadeiros testemunhos de fé, através de uma vida de oração e vivência dos sacramentos. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Para que a força da misericórdia de Deus inunde a Santa Igreja e nos conceda um pastor universal, fiel ao anúncio do Evangelho, que cuide do povo que pertence ao Senhor, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que abraçais os filhos que regressam e para eles preparais uma grande festa, fazei que todos os fiéis que vos suplicam experimentem o vosso perdão libertador. Por Cristo nosso Senhor. Orei, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente de nossa salvação bem dizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do êxodo através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra
e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Bispo, o Patriarca José, os seus bispos auxiliares e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, os bem-aventurados apóstolos, Santa Isabel de Portugal e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo o homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Por ser o segundo domingo à saída, os nossos irmãos da Conferência Vicentina recebem as ofertas para os mais pobres. Hoje à tarde, às 15h, na paróquia de Santo António dos Cavaleiros, acontece o encontro de ministros extraordinários da comunhão da nossa vigaria. Lembrar a todos os ministros extraordinários às 15h em Santo António. O estacionamento é complicado. Com as devidas providências, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Ramada arranjaram aquele espaço que nós podemos ter acesso junto aos prédios no final desta praceta e funcionará para nós como parque de estacionamento. Portanto, os cavalheiros pegam no carro, deixam a família na igreja e vão lá pôr o carro. Ou as senhoras se tiverem mais coragem, mas fica bem aos senhores irem lá para o carro. Portanto, nós podemos entrar, tem lá trânsito proibido, exceto a moradores, mas nós podemos entrar, estacionar do lado de baixo, tem acesso às escadas, é só subir escadinhas, fazem uma preparação espiritual para a missa, de subir ao monte, é tudo a acontecer. E depois podemos sair pela praceta João Vilaré. Para sair não vale a pena voltar para cima, porque depois é uma confusão aqui na estrada em frente à igreja. Portanto, utilizamos para deixar quem temos que deixar, ou então passamos em frente à igreja, deixamos lá no parque de estacionamento o carro e, para ver se evitamos as confusões dali para cima e para baixo, depois a gente irrita-se muito e peca muito, credo. Eu vejo muito pecador aqui em frente à igreja, assim, a gritar uns com os outros. Não vale a pena. Portanto, já temos um parque de estacionamento, cabem lá muitos carros, está bem? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, escutávamos este cântico de pós-comunhão que o coro entoou. Troquemos o instante pelo eterno. Eu proponho-vos a fazer de cada instante um instante de eternidade. Não troquem. A gente não tem que trocar a nossa vida pela vida de Deus em nós. Temos é que fazer com que a nossa vida, toda ela, em todas as dimensões da nossa vida, seja um instante de eternidade, porque um instante de Deus. E depois, em paz, vivei cada instante como se Deus fosse a fonte de toda a vossa vida e de todas as vossas decisões. Construí a paz uns com os outros e com todos. E o Senhor vos acompanhe. As crianças vêm buscar o autocolante do quarto domingo. Se ouvis a voz do vento chamando sem cessar, se